Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro de matemática com música, ó, que legal! Começar a aula tranquilo, feliz, alegre, solto com vocês e apresentando uma pequena paródia aí sobre função quadrática, que é um assunto que vai vir lá na frente, tá? E é uma paródia que lembra uma musiquinha infantil que todo mundo conhece, né? Acompanha comigo! Agora eu vou estudar função quadrática, aquela em que seu gráfico não é mais que uma parábola, com A positivo, com cavidade para cima, com A negativo, com cavidade para baixo. E se perguntar sobre o vértice, já sei o que dizer: menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. De novo. Agora eu vou estudar função quadrática, aquela em que seu gráfico não é mais que uma parábola, com A positivo, com cavidade para cima, com A negativo, com cavidade para baixo. E se perguntar sobre o vértice, já sei o que dizer: menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Aê, gente! Vamos começar o nosso encontro com muita alegria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Apesar de hoje não falarmos sobre função quadrática, né? Quis trazer essa musiquinha para dar uma alegria aí maior à nossa aula, ao nosso encontro. Deixa eu colocar aqui o meu instrumento e pegar a minha canetinha. Diretor, minha canetinha. Minha canetinha, vou pegar aqui só um minuto. Valeu! Hoje apresentando, gente, o nosso tópico regra de 3 e porcentagem. São dois tópicos entrelaçados, certo? E que tem uma frequência muito boa na prova. Eu insisto nessa ideia de trabalhar com mais força assuntos que têm uma frequência maior, porque a gente tem a real chance de acertar bem mais questões na prova. Principalmente assuntos como esse, que tendem a trazer questões mais simples. E o que eu quero dizer com isso? Você tem meio que obrigação de acertar os problemas mais simples, porque no Enem, pela TRI, eles valem mais, tá? Você tem que acertar as questões mais fáceis na intenção de aumentar a sua pontuação, maximizar a sua pontuação, certo? Errar uma questão de regra de 3 e errar uma questão de logaritmos, é melhor errar de logaritmos, tá legal? Vamos começar? Eu vou dizer para você que duas grandezas, quando são proporcionais, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Quando é que elas são diretamente proporcionais? Está aqui. Duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando eu era pequeno eu aprendi assim. Quando um aumenta, a outra também aumenta, elas são diretamente proporcionais. Nem sempre. Isso é característica de função crescente, tá? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando elas aumentam na mesma proporção, segundo uma mesma constante, obedecendo a operação de multiplicação. Caramba, professor, é muita informação. Exatamente. Não é só quando um aumenta, a outra também aumenta. Então eu coloquei aqui de forma bem simples, certo? Se você multiplicar uma grandeza por uma constante k, e a outra também ficar multiplicada pela mesma constante, nós estaremos diante de duas grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. Pensa assim também? Tá legal? A razão, divisão. Quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? Quando uma cresce, a outra decresce. Porém, obedecendo uma mesma constante. Se uma é multiplicada por k, a outra fica dividida por k. Se liga na operação. Enquanto uma é multiplicada por k, a outra é dividida por k. Claro que quando uma cresce, a outra decresce. Declarada que duas grandezas são proporcionais, e você tem que simplesmente classificá-las em direta ou inversamente proporcionais, aí sim você vai poder verificar se quando uma cresce, a outra também cresce, ou se quando uma cresce, a outra decresce, tá bom? Vamos fazer alguns treinamentos e para isso
eu trouxe uns problemas para a gente. E quanto mais questões a gente fizer, principalmente do Enem, melhor. Tá legal? Acompanha comigo. Primeiro problema diz o seguinte: o universo observável, que se expande em velocidade constante, tem extensão média de 93 bilhões de anos-luz e idade de 13,8 bilhões de anos. Quando o universo tiver a idade de 20 bilhões de anos, sua extensão em bilhões de anos-luz será. Gente, acompanha comigo. Ó, eu tô aqui com duas grandezas, certo? Uma é o tempo de existência e a outra é a extensão, né? Então nós temos aqui o tempo, a idade, e temos a extensão como sendo uma outra grandeza, tá? A pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: quanto mais velho ficar o universo, maior ou menor ele vai ser? O problema, ele ajuda a gente quando ele diz que o universo se expande, ele aumenta. Isso significa dizer que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. À medida que você aumenta uma delas, a outra também aumenta, tá bom? Dado que elas são proporcionais, se as duas seguem a mesma direção, elas são chamadas de diretamente proporcionais. Quando eu tenho uma regra de 3 apenas com duas grandezas, ela é chamada de regra 3 simples, tá? Simples não é porque é mais fácil do que as outras, não. É só uma nomenclatura, tá? Regra 3 simples é aquela que tem apenas duas grandezas. Se elas forem diretamente proporcionais, você pode armar a sua questão assim, ó. 93 bilhões corresponde a 13,8 bilhões de anos, tá? Aí, ó, anos-luz, anos. Ele fala aqui, quando o universo tiver a idade de 20 bilhões de anos, ou seja, abaixo de anos, quanto vai ser de anos-luz? Então a gente tem que ter cuidado para colocar a mesma grandeza uma abaixo da outra. Essa é uma das coisas importantes, tá? Na regra 3, colocar uma abaixo da outra. E o resto agora é conta. Se essas duas grandezas são diretamente proporcionais, você vai multiplicar cruzando como você está acostumado. Se elas são inversamente proporcionais, o que vai acontecer? Você vai multiplicar em linha. Esse vezes esse igual a esse vezes esse, tá? Então é só isso quando aparece uma regra 3 simples com duas grandezas. Como essas aqui são diretamente proporcionais, ó, eu vou acostumar a escrever assim, ó, grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Eu vou multiplicar em forma de x, em forma de cruz aí, vai ficar, ó, 13, acompanha comigo, 13,8x igual a 93 vezes 20, tá? Se você fizer 93 vezes 20, dividir por 13,8, você sabe que vai dar uma continha, né? Uma continha que de cabeça já não é legal para fazer, tem que fazer ela com calma. E ó, nós temos uma aproximação para ser feita, tá bom? Aproximação para ser feita. E esse valor dá 134, eu acho que 7. Tá? 134,7, ou seja, aproximadamente 135, a nossa resposta. Beleza? A gente pode estar com problemas desse tipo, em que no final a gente precisa fazer uma aproximação. Tá legal? Precisa fazer uma aproximação. E essas divisões na hora da prova, né, elas levam um certo tempo. Então, quando você fizer essa multiplicação, que não é difícil, quando você for dividir por esse valor, você vai efetuando a divisão, ó, deu 1, deu 3, deu 4, chegou na parte inteira que baixou a vírgula, não precisa continuar. Você já percebe nas alternativas que dá para marcar. A gente tem que ter esse cuidado para ganhar tempo na hora de fazer as continhas, tá bom? Eu não tenho necessidade de olhar as casas decimais se eu estou diante das alternativas para me guiar uma resposta aproximada. Beleza? Ok. Primeira questão feita com grandezas diretamente proporcionais. Anotou aí, gente? Vamos lá?
Tirar aqui. Próximo problema. Agora um problema já do Enem. Olha aí, ó. Que lindo. Diz o seguinte. Em uma fábrica de bebidas, a máquina que envasa refrigerantes é capaz de encher 150 garrafas de 2 litros a cada minuto e funcionar ininterruptamente durante 8 horas por dia. Para atender uma encomenda de 198 mil garrafas de 2 litros, a máquina é colocada para funcionar todos os dias a partir do dia 10, sempre das 8 às 16. Perceba que das 8 às 16 continua sendo 8 horas por dia, tá? A máquina terminará essa tarefa quando? Então ele não vai colocar a máquina ligada direto assim, manhã, tarde, noite, só nesse horário, das 8 às 16, ou seja, 8 horas por dia, tá? Bem, 150 garrafas de 2 litros, como ele vai continuar enchendo garrafas de 2 litros, o volume da garrafa não interessa, tá legal? Não é importante. O importante pra gente aqui é a quantidade de garrafas que ele enche por tempo. Ele enche 150 garrafas a cada minuto, certo? 150 garrafas a cada minuto. Eu gostaria de saber quantas garrafas ele enche por hora, para saber se ele vai terminar num dia, se ele vai terminar no dia seguinte, tá? Essa quantidade. Então, eu vou fazer uma simples multiplicação. Você sabe que em 1 hora nós temos 60 minutos. Concorda ou sem corda? Concorda, né? 1 hora tem 60 minutos. Então, se eu multiplicar 150 garrafas, que é a cada minuto, né, por 60, dá 15 vezes 6, não dá 90? Aí eu acrescento 2 zeros, ó. Fica 9.000 garrafas por hora. Agora ficou assim, ó. 9.000 garrafas por hora. Vou colocar assim, tá legal? 9.000 garrafas por hora. Aí eu quero saber quantas horas ele vai gastar para encher, né, 198, a máquina para encher 198 mil garrafas. Como faz isso? Primeiro, nós temos as grandezas. A grandeza tempo e a grandeza, eu vou dizer, produção, que é a produção que a máquina consegue fazer, certo? Então, quanto mais tempo ela tem, maior a produção dela. Como é uma máquina, suponha que ela pudesse fazer mais de 8 horas por dia, trabalhar mais de 8 horas por dia, a produção seria a mesma, né? É estranho você pensar nessa proporcionalidade quando se trata de pessoas, por exemplo, tá? Suponha que o cara diz lá que uma pessoa faz um certo serviço em 4 horas. Em 8 horas ela vai fazer o dobro, né? Então não necessariamente tem a mesma produtividade, porque o ser humano ele se cansa. O ser humano ele não é uma máquina, é diferente. Sabe aquelas regras de 3 esquisitas de livro que diz assim, uma pessoa corre 200 metros em 25 segundos. Um atleta, 200 metros em 25 segundos. Quanto ele vai correr em 2 minutos? Cara, ele não vai ter o mesmo desenvolvimento dos 25 segundos em 2 minutos. Então, isso não é proporcional. Na prática, não é proporcional. Tá? Tem o exemplo da pipoca. O exemplo da pipoca é o melhor que tem. Uma pessoa sozinho come um balde de pipoca em 10 minutos. Se forem 2 pessoas comendo o mesmo balde de pipoca, a ideia é que a pipoca gastasse aí 5 minutos para ser consumida, não é verdade? Porque são 2 pessoas comendo agora. Só que você, por exemplo, não está levando em consideração a concorrência. Você comer um balde de pipoca sozinho, você come de 1 em 1. 1, 2. Agora, se for 2 pessoas juntas, uma olha para a outra, a mão cheia de pipoca você vai pegando e bota na boca, né? Esquece o filme, a ideia é quem come primeiro, certo? Então, tem coisas que a proporcionalidade não consegue descrever a situação real. Nesse caso da máquina é perfeito, tá bom? As grandezas são produção e tempo, e elas são diretamente proporcionais, porque quanto mais tempo eu tenho para a máquina trabalhar, maior a produção dela, beleza? E se essa regra 3 é simples, porque só tem essas 2 grandezas, e direta, eu posso fazer a armação igual a anterior. Eu tenho lá 9.000 garrafas por dia, tá? 9.000 garrafas por dia, isso vai
9.000 garrafas, 9.000 garrafas. Eu vou colocar assim, 9.000 garrafas em um dia, tá bom? Então vou tirar isso aqui. 9.000 garrafas em um dia, não, desculpa, em uma hora. Em uma hora. Então, 198.000 garrafas, eu vou gastar quantas horas? Tá? A máquina vai gastar quantas horas? Eu posso cancelar uns zerinhos aqui, não posso? Posso cancelar? Ó. 1, 2, 3 zerinhos aqui, tá? E fazer a minha continha, multiplicando 9 vezes x, 9x. 9x igual a 198, tá? Quando eu fizer a divisão por 9, eu vou encontrar o x igual a 22 horas, tá bom? 22 horas. Aí pensa comigo, gente, pensa comigo. Se eu vou gastar 22 horas no total e vai de 8 em 8 horas, eu vou pensar assim, ó. O dia e o número de horas. Ele não começou dia 10. Dia 10 ele gasta 8 horas. Dia 11 ela gasta mais 8 horas, já dá 16. Para chegar em 22 horas, faltam quantas? 16, 7, 8, 9, 16 horas. Então no dia 12, essa máquina vai gastar 6 horas apenas, tá? 6 horas. Então eu já sei que ela vai terminar no dia 12, certo? Se você juntar aqui das 22 horas, eu sei que ela vai terminar no dia 12 e ela vai gastar no dia 12 6 horas apenas. Como sempre começa às 8 horas, se você somar 6 horas aqui, 8 com 6, 14 horas. Escolha a alternativa, tá? Então, 14 horas, dia 12, está na letra B de bola. Perceba que a questão, apesar de ser uma questão simples de regra 3 simples, ela não é uma questão necessariamente direta. Não é um problema em que você simplesmente faz uma única continha e consegue achar o resultado. Tá? Então, perceba você que, primeiro, eu tive que olhar a quantidade que ele fazia em horas, tá legal? Em seguida, eu fiz a regra 3 para saber qual seria a quantidade de horas necessária para fazer aquela quantidade de garrafas, tá? E por fim, eu fui distribuindo essas 22 horas encontradas em cada dia de trabalho. Começou no dia 10, gastou 8 horas. Dia 11, ela gastou mais 8 horas. Já gastou 16 horas nos dois primeiros dias. No dia 12, ela só precisava de mais 6 horas para concluir o trabalho, tá? Então, no dia 12, se ela começou a trabalhar às 8 horas, acrescido de 6 horas, dá um total de 14 horas, tá bom? Entendido, gente? Beleza, beleza, vamos para mais. Esse tipo de assunto, quanto mais treinar, melhor, né? A parte teórica é basicamente saber quando as grandezas são proporcionais ou não. Daqui a pouquinho a gente tem resolução de regra 3 composta, tá? Beleza? Continuando aqui, a passagem. Olha só, mais uma do Enem. Pensando em desenvolver atividade física e reduzir gasto com energia elétrica de sua residência. Olha que interessante. Uma pessoa resolveu instalar uma bomba de água acoplada a uma bicicleta ergométrica. Após alguns dias de atividade física, ela observou que pedalando durante 1 hora, o volume médio de água bombeada para o seu reservatório era de 500 litros. 1 hora, bombeia 500 litros, tá vendo? Essa pessoa observou ainda que o consumo diário de sua casa era de 550 litros. Tá? Então, qual a atitude em relação ao tempo de exercício diário essa pessoa deve tomar para suprir exatamente o consumo diário de sua casa? Interessante, né, o problema? Ele pergunta aí o que a pessoa deve fazer e as alternativas ela vai discutir, certo? Você tem algumas habilidades, principalmente na primeira competência, que é a que a gente está trabalhando, né? A competência é conhecida como competência numérica, que tem as 5 habilidades iniciais. E dentro dessas 5 habilidades, a quinta, ela pede para você avaliar a possibilidade de tomada de decisão
de um determinado problema, né, na intenção de resolver uma situação prática, tá? E aí avaliar a razoabilidade de um resultado nessa decisão. Nesse caso aqui, ele quer saber exatamente o que é que ela deve fazer. Ela deve aumentar o tempo diário, ela deve reduzir o tempo diário. Perceba que as alternativas discutem exatamente isso. Bem, eu só vou saber se aumenta ou se diminui se primeiro eu decidir se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Então, quanto mais tempo ela passa pedalando, a tendência é de que ela bombeie mais água. Se eu aumentei o tempo e a quantidade de água, o tempo de trabalho, né, de bicicleta lá, e a quantidade de água também aumentou, elas são diretamente proporcionais, certo? E ele precisa de mais quantos, então precisa aumentar, né? De mais quantos litros? 50, certo? Precisa de mais 50 litros. Então a gente vai fazer o seguinte, se elas são diretamente proporcionais, eu vou dizer a você que ela consegue fazer aqui em cima, ó, 500 litros em 1 hora. Perceba que ele faz isso, ó, em 1 hora. Cadê? Bombeada. 500 litros por hora. Durante 1 hora. Durante 1 hora. E eu sei que ele, se ele aumentar um pouquinho mais, não vai dar mais de 1 hora, vai dar em minutos. Então a minha jogada vai ser colocar aqui, ó, 60 minutos. Perceba que nas questões de regra 3, vez por outra, eu preciso fazer uma transformação de unidades na intenção de encontrar a unidade ideal para a gente achar a nossa resposta já. Eu quero aumentar o volume em 50 litros. E eu gostaria de saber quanto tempo gastas para isso, tá? Essa regra 3 ela é simples porque só tem 2 grandezas e ela é direta porque elas são diretamente proporcionais, ou seja, à medida que uma cresce, a outra também cresce, tá? Posso fazer uns cancelamentos aqui, por exemplo, esse 0 com esse 0, tá? Eu posso cancelar, pessoal, esse 0 com esse 0, tá legal? E aí eu ficaria, ó, 5 vezes x, vou colocar aqui embaixo, 5x, igual a 5 vezes 6, 30, ou seja, eu preciso aumentar 6 minutos, certo? Então ela precisa aumentar por dia 6 minutos, isso está na nossa letra, reduzir não, aumentar o tempo diário em 6 minutos, letra D de Deus. Tá bom? Muito simples também, bem interessante problema, tá? Um problema que não só quer saber se a gente sabe resolver uma regra 3, mas também quer saber se nós conseguimos resolver o problema que essa regra 3 representa, certo? No caso aí de chegar ao consumo exato da casa. Tá legal? Belezinha, tranquilo. Vamos para frente? Vamos lá? Show de bola! Então, dando continuidade ao nosso problema, nós temos aqui uma questãozinha que vai dizer o seguinte, mais uma do Enem. Hoje eu escolhi só o ouro, viu? Para a gente fazer. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária de funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento de uma nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Saiu de 5.400 para 21.600 essa demanda. O que foi que essa confecção fez para suprir essa demanda? Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96, saiu de 36 para 96. E, além disso, ele vai mexer na carga horária de trabalho, ó. Ele vai dizer, ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada, que era de 6 horas, tá bom? 6 horas. Essa carga horária vai aumentar, vai diminuir, como é que vai ser, né? Qual deve ser a nova jornada diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda, tá?
Bem, gente, tem uma coisa implícita no problema, que é a seguinte. A situação implícita aqui é, esses novos funcionários, primeiro, 5.400 unidades que são produzidas por dia, são produzidas por esses 36 funcionários, a gente vai considerar que esses 36 funcionários têm uma média de produção parecida, certo? Para que a proporcionalidade aconteça. Se existe lá uma quantidade de funcionários bem mais ágil do que outras, a proporção ela cai por terra, tá bom? Com a chegada dos 96, né, juntando com os 36, né, mais 60 funcionários foram contratados, esses 60, o problema inclusive era para ter comentado, né, ele deve ter a mesma produtividade dos funcionários anteriores, para que a gente consiga fazer com precisão a proporção, a regra de 3 aí no caso, tá bom? Então, para que a proporção ela aconteça, todos esses funcionários que não são máquinas, são pessoas, né, eles devem ter a média de produtividade igual. Se fossem máquinas, eu poderia dizer com certeza, não são máquinas, então elas vão ter sempre a mesma produtividade. Então, 2 máquinas produzem o dobro do que uma produz, porque são 2 máquinas, mas 2 pessoas não necessariamente isso acontece. Concorda comigo? Tá? Então, eu vou supor no meu problema que essas pessoas novas têm a mesma produtividade das anteriores, em média. Tá legal? Perceberam que tem mais grandezas do que o que a gente viu anteriormente? A gente tem o número de funcionários, vou colocar aqui, ó, o número de funcionários como sendo uma grandeza, tá? A gente tem a jornada diária de trabalho como sendo uma grandeza e a gente tem a produção dessa galera todinha, dessa quantidade de pessoas, que é uma nova grandeza também, porque ela vai se modificando. Como é, Cícero, que eu reconheço que ele fornece uma grandeza para mim? Eu reconheço uma grandeza quando ele forneceu uma variação nela. Aqui eu tenho uma quantidade de funcionários, mas lá na frente eu tenho outra. Aqui eu tenho uma produtividade, mas lá na frente eu tenho outra. Aqui eu tenho uma jornada diária, mas lá na frente está sendo discutida o que vai acontecer com essa jornada diária. Então são 3 grandezas porque há variação nos seus valores. Tá legal? Quando a questão de regra 3 tem mais de 2 grandezas, ela recebe o nome de regra 3 composta, tá bom? Não significa também dizer que ela é mais difícil do que a simples, tá legal? Uma regra 3 composta. Nessa regra 3 composta, a gente vai primeiro fazer uma tabela bem rápida, indicando quais grandezas participam do problema e quais foram as suas variações, tá bom? Vou colocar aqui em cima, ó, número de funcionários como sendo a minha primeira grandeza. Em seguida, a produção deles, a produtividade deles, tá? A produção. E a terceira grandeza é uma jornada de horas por dia. Quantas horas por dia? Ok? Então são 3 grandezas que nós temos. Na minha primeira situação, ele me disse que tínhamos 36 funcionários, conseguiriam fazer um total de 5.400 camisetas, tá aqui, né? Numa jornada por dia, numa jornada de trabalho de 6 horas por dia, certo? Aí a pergunta é, se esse quadro passar para 96 funcionários, para produzir 21.600 camisetas, qual deve ser a jornada diária? Pronto, você fez uma tabelinha e preencheu com precisão os dados fornecidos no problema. Tá legal? Ele quer saber exatamente isso, qual deve ser a nova jornada. Há questões em que ele pergunta qual o aumento da jornada diária, qual a redução da jornada diária, discute no final do problema se aumenta ou se diminui. Nesse caso, ele está perguntando só qual vai ser a jornada final, somente, tá bom? Quando eu tenho mais de 2 grandezas, eu tenho que fazer mais de uma comparação com relação à proporcionalidade. E eu vou comparar quem com quem, professor? Eu vou comparar todo mundo com todo mundo? Não. Você vai escolher uma grandeza para servir de comparação com as demais, tá legal? Então, ó, a grandeza que eu vou escolher aqui vai ser essa, tá? A grandeza que tem o X. Eu podia escolher o número de funcionários, eu podia escolher a produção, mas eu vou escolher a quantidade de horas por dia, que é a grandeza que tem o X. Na minha cabeça eu faço sempre esse padrão.
Eu escolho qual a grandeza que tem o x, para comparar com as outras. Imediatamente eu pego essa grandeza que tem o x e coloco do lado esquerdo de uma equação que eu vou montar, do jeito que ela aparece, tá bom? Peguei ela, coloquei aqui. Eu vou comparar essa grandeza com o número de funcionários. Se as duas forem diretamente proporcionais, essa fração 36 e 96 vai aparecer aqui na minha equação do jeito que está, 36 sobre 96. Se essas duas grandezas forem inversamente proporcionais, eu vou escrever essa fração ao contrário, 96 sobre 36. Então a nossa ideia vai ser só essa. Eu vou comparar a proporcionalidade. Se for diretamente proporcional, a fração aparece do jeito que ela está. Se for inversamente, ela aparece o inverso. E acabou. Só isso, tá? Sem precisar de colocar estrelinhas, setinhas ou coisas desse tipo. Vai colocando direto. Ah, professor, porque aqui quando a gente aprende, geralmente tem as setinhas, né? As setinhas, elas servem mais para lhe guiar na hora de você armar a sua equação. Se você comparar as grandezas e deixar para armar daqui a um tempo, tipo 1, 2 dias a equação, quando você voltar lá, você já tem disponibilizado as proporcionalidades. Caso você queira armar a equação na hora, que é o que acontece sempre, não há necessidade de você estar marcando qual foi direta ou foi inversa, porque isso já vai estar de forma explícita na equação e na fração que você vai escrever, tá bom? Vamos comparar horas por dia e número de funcionários. Quando você faz a comparação de duas grandezas, outras que poderiam influenciar, como essas, se tornam constantes, tá legal? São consideradas constantes. Então, comparando essas duas grandezas, eu vou dizer a você o seguinte: se eu tiver mais gente para trabalhar, para produzir a mesma coisa, elas vão gastar mais ou menos tempo. Se tem mais pessoas para trabalhar, para produzir a mesma coisa, a tendência é que elas gastem menos tempo, porque tem uma mão de obra maior, tá legal? Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. E aí eu vou escrever a fração 96 sobre 36, tá? Lembra que a operação utilizada na proporcionalidade é a de multiplicação? Então essas frações elas serão multiplicadas, tá legal? As frações que vierem do lado direito serão multiplicadas. Quem vai ficar do lado esquerdo é sempre a grandeza que eu vou escolher. Ela vai ficar sozinha do lado esquerdo. No contrário, da esquerda vai aparecer as outras grandezas se multiplicando e respeitando a proporcionalidade. Se for diretamente, aparece do jeito que está. Se for inversamente, aparece o inverso que está. Tá bom? Vamos comparar agora a produção com horas por dia? Se eu tiver um tempo maior de produção, a tendência é que eu produza mais ou menos. Se eu tiver um tempo maior de produção, a tendência é que eu produza mais. Se as duas grandezas aumentaram, elas são diretamente proporcionais. E aí a nossa fração aparece do jeito que ela se encontra aí, ó. 5.400 dividido por 21.600. O seu trabalho é armar essa equação de forma correta. Armou ela de forma correta, o resultado aí é só fazer continha e pedir a Deus para não errar nessas contas, né? Mas o trabalho é armar de forma correta. Se uma dessas frações você a compara, ela era para ser direta, você disse que é inversa, tá vendo que erra a questão toda, né? Uma fraçãozinha dessa pode lhe prejudicar. Então, a ideia da regra 3 composta é que você vai fazer mais de uma comparação, e essas comparações, todas elas precisam estar corretas, tá? Com relação à proporcionalidade. Beleza? Bem, gente, deixando aqui as continhas para vocês, tá? Se você fizer algumas simplificações, pode cortar esses zeros aqui, ó. Eu digo deixando e vou fazendo, não é? Simplificações, você pode cortar esses zeros, ó. Esses dois zeros com esses dois zeros, certo? Você tem o 6 que dá para simplificar com 96, você tem o 54 que dá para simplificar com 36, e vai simplificando, simplificando. Caso você queira fazer essas simplificações antecipadas, beleza. Cícero, eu gosto de multiplicar e sair multiplicando todo mundo e deixar para fazer a simplificação no final. Tanto faz, a dor é a mesma, você tem que fazer ela de todo jeito, tá legal? Você vai conseguir encontrar aqui, ó, caso você, herói, chegue à continha certinha, em 9 horas, tá bom? Então, por mais que você tenha aumentado em 60 funcionários, tá vendo? A quantidade de pessoas que ia produzir essas camisetas, mesmo assim, você ainda vai precisar de pular de 6 para 9 horas por dia.
tá? Isso está na nossa letra C. Beleza? Bem, gente, esse é um modelo geral de solução de questões de regra 3, tá legal? Perceba que aí eu tenho mais duas grandezas, três grandezas, mas podiam ser 3, podiam ser 4, podiam ser 5, que o processo de solução, a maneira de montar a equação não muda. A grandeza que tem o x fica sozinha do lado esquerdo e as outras grandezas à direita se multiplicando, né, em forma de fração e respeitando a proporcionalidade. Se for diretamente, aparece do jeito que está, e se for inversamente, aparece o inverso, tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó, terminamos aí essa paradinha sobre a regra 3, agora é só exercício, né? Procurar fazer principalmente aqueles que apareceram na prova do Enem, tá legal? E dando continuidade ao nosso tópico, nós temos aí um pouquinho de tempo ainda para falar sobre essa razão especial chamada porcentagem, tá legal? Então, escreve aqui comigo. Porcentagem. A porcentagem, ela corresponde a uma razão centesimal. Centesimal significa de denominador 100. Certo? Razão centesimal que compara uma parte com relação ao todo. E essa ideia de comparar uma parte com relação ao todo, ela é fantástica porque você tem esse todo sendo fixado em 100. Esse aqui é fixo. Ou seja, todas as porcentagens, elas são uma razão que faz uma comparação de um número com um valor fixo chamado 100. E quando você fixa um comparativo, você consegue ter interpretações muito mais rápidas e ágeis daquele resultado, tá? Se eu digo para você que hoje, dia 18, a gente já, eu, por exemplo, já gastei 87,3% do meu salário. Aí você vai dizer, eita, tá quase acabando. Ou outra interpretação, né? Passou agora da metade do mês, já quase não tem salário. Então, você consegue fazer interpretações imediatas com uma porcentagem, por mais que ela seja quebrada. Agora, se ele fornecesse uma fração, se eu dissesse que eu já gastei 13/17 do meu salário, você ia ficar pensando, caramba, 13/17. Comparar 13 em relação a 17, a cada R$17 ele gastou 13, mas eu não sei quanto é que ele ganha. Ia demorar bastante para você ter uma interpretação até próxima da porcentagem. Então, uma das grandes vantagens é exatamente essa, a interpretação imediata, rápida. E aí serve como indicadores para a gente fazer indicação de aumentos, de reduções, sem ter a necessidade de falar do valor. Eu posso, por exemplo, dizer a você que o meu salário ele aumentou em 8% em relação ao ano passado. E você pode trabalhar com esse aumento, verificar se ele é compatível ou não, sem ter a necessidade de saber quanto é o salário, certo? Então, os aumentos ou as reduções, elas podem ser comparadas em forma de porcentagem, sem ter a necessidade de saber o valor em si. O que é que o Enem faz com relação à porcentagem? Ele quer que você saiba calcular uma porcentagem e dentro de um contexto, certo? Um contexto, calculado dentro de um contexto. Não é só simplesmente calcular. Então, nós não vamos ter perguntas do tipo quanto é 25% de 8, tá? Vamos ter essa conta? Vamos, mas não com essa pergunta direta, tá? Há questões do Enem que ele pede só para você calcular um percentual, chuva, tem muita questão assim. Porém, elas estão dentro de um contexto. E lembra que o contexto, a estrutura do texto colocada, ela tem a intenção de gerar também os distratores, gerar as alternativas maldosas que você vai ter que marcar e tal. Então, a prova do Enem ela precisa desse contexto para gerar essas informações que nos desvia da resposta. Se ele quiser só o que a gente iria marcar, a pergunta seria mais direta. Tá legal? Tem algumas porcentagens que são interessantes, né, pessoal? Por exemplo, 10%. 10% é mesmo que você dividir um número por 10. Que é pegar a vírgula e andar uma casa para a esquerda.
tá? É conhecido como a conta do garçom, né? Tá? Conhecido como a conta do garçom. A conta deu R$210. Conta lá de um almoço, família, deu R$210. Aí os 10% do garçom puxa uma vírgula para cá, fica R$21. A gente consegue fazer rapidinho essa conta. E se a gente sabe fazer 10%, a gente sabe fazer 20%, sabe fazer 30%, sabe fazer 40%. É só pegar os 10% e sair multiplicando por 2, por 3, por 4, certo? 50% já é um múltiplo de 10, porém, ele tem uma ideia mais rápida, né? Que é dividir por 2, tá? Então, calcular 50% de um valor equivale a dividir por 2, certo? Temos também o 25%. Se 50% é dividir por 2, 25% seria dividir por 4, tá bom? Então, quanto é 25% de 8? É dividir 4 por 8. É dividir, 8 por 4, que é 2. Tá legal? E a última aqui eu vou colocar 75%. 75% já é uma consequência dos 25%, tá? Seria você dividir por 4 e multiplicar por 3, já que 25% é o triplo de 75%, ou seja, seria você multiplicar por 3 e depois dividir por 4. Essas são algumas dicas de algumas porcentagens para a gente fazer de forma rápida, tá? Sem ter a necessidade de fazer as continhas ou armar uma regra 3 para isso, tá bom? E vamos para a prática, vamos para os exercícios, que é a nossa marca principal, tá bom? A prática, a resolução de questões que nos leva ao nosso sucesso. Olha aí, queria um problema do Enem de porcentagem? Toma! O tipo mais comum de bebida encontrado nos supermercados não é o suco, mas o néctar de frutas. Os fabricantes de bebidas só podem chamar de suco os produtos que tiverem pelo menos 50% de polpa, a parte comestível da fruta. Já o néctar de fruta é mais doce e tem entre 25% e 30% de polpa de fruta. Ou seja, não pode ser chamado de suco, não é assim? Aí uma pessoa vai ao supermercado e compra uma caixa de 1 litro de bebida. Em casa, ela percebe que na embalagem está escrito néctar de frutas com 30% de polpa. Ou seja, obedeceu aí a exigência e não chamou de suco, né? Chamou de néctar de frutas. De 1 litro. Se essa caixa fosse realmente de suco, necessitaria de um aumento percentual de polpa de aproximadamente quanto? Então, esse é o tipo de pergunta que o Enem faz com relação à porcentagem, tá bom? Que a gente tem que saber trazer isso para uma situação real, né? Ele comprou aí 1 litro de bebida, certo? 1 litro de bebida e 30% é de polpa apenas. 30% de 1 litro nós podemos dizer que são 300 mililitros, certinho? 300 ml. 300 ml daquele 1 litro é que corresponde à polpa, tá legal? E ele gostaria que, para ser chamado de suco, né, gostaria que fosse não 300, mas 500 ml, certo? Então ele quer saber qual o aumento percentual de quê, pessoal? O aumento percentual de polpa. Como ele quer o aumento percentual de polpa, eu vou ter o total de polpa como sendo o meu referencial. Isso é muito importante, tá legal? A gente saber qual a referência que a gente vai usar para chamar de 100%, tá bom? Deixa eu colocar aqui embaixo, quer dizer, aqui em cima, esse 300, eu vou colocar o seguinte, ó, 300 ml vai representar o meu referencial de comparação. Ele não quer fazer a comparação com o total que tem na caixa, não. Ele quer fazer a comparação com a polpa, porque ele quer o aumento percentual de polpa. Para que essa bebida vire suco, eu não teria que ter 300, mas 500 ml, concorda? Então ele teria que aumentar 200 ml. Cícero, eu poderia colocar 500 aqui? Pode sim. Porém, ele quer saber o aumento apenas, tá legal?
Então depois teria que subtrair de 100%. Isso aqui vale quanto? Pronto. Essa é a regra 3 do nosso problema. E ele poderia, ele poderia colocar 500 aqui e fazer a continha, né? Com certeza teria outra alternativa, já estou vendo que tem, certo? Se você fizer as simplificações devidas, colocar aqui, ó, esses dois zeros com esses dois zeros, tá bom? E você faz a continha comigo, ó. 3 vezes x, 3x, igual a 2 vezes 100, 200. 200 dividido por 3, eu vou ter o x igual a 66,666666. Então, eu vou colocar aproximadamente 67%. Tá legal? Que está na nossa letra B de bola, gente. Porém, se você colocasse 500 aqui, você ia encontrar, sabe quanto? 167% aproximado, certo? E encontrar 167%, que está na letra D, mas ele não quer a representação final da porcentagem, ele quer só o aumento. Então, quer dizer, essas questões elas têm uma densidade maior de interpretação do que de conta. Perceba que a minha continha foi imediata, eu armei uma regra 3, que a gente já viu como faz, tá? Eu vi que a comparação teria que ser com a quantidade de polpa, por isso que ela corresponde ao meu 100%. Tá legal? Beleza, gente. Mais uma questão aí de porcentagem. Vamos para mais? Vamos para mais? Dá tempo de fazer mais uma? Vamos fazer aqui juntos. Segredo do sucesso é o exercício, tá? Olha só. O turismo brasileiro atravessa um período de franca expansão. Entre 2000 e 2006, o número de pessoas que trabalham nesse setor sofreu aumento de 15% e chegou a 1,8 milhão. É interessante, né? A partir de 2 é que a gente fala o plural, né? Milhões. Cerca de 60% desse contingente de trabalhadores está no mercado informal sem carteira assinada. Tá? Então é um trecho que ele tira aí da internet, independente da data. Matemática, ela não tem... não é nova nem é velha, né? A matemática ela é a mesma, tá? E aí ele quer saber, para regularizar os empregados informais que estão nas atividades ligadas ao turismo, o número de trabalhadores que terá que assinar a carteira profissional é... Pessoal, segundo o texto, e ele traz várias informações, né? Segundo o texto, eu tenho um total de 1,8 milhão. Esse aqui é o meu referencial, meu 100%, tá? E ele quer saber a quantidade de trabalhadores que precisa assinar a carteira para que eles se tornem trabalhadores formais. Então, ó, qual o percentual que deve assinar a carteira? 60%. Então, esse é o seu número que deve assinar a carteira, tá? Deve se formalizar. Então, o que a gente vai calcular? 60% daquele valor. Então, é apenas interpretar o problema. Tá legal? Então, vou fazer 60% de 1,8 milhão. Ó, você pode fazer isso de forma prática da seguinte maneira. 60% é 60 sobre 100. Isso é uma fração. De, dá, dó, dé, tudo multiplicação. 1,8, tá? E aí, ó, com calma, tranquilidade, você consegue fazer essa continha aí, ó, chegando a 1,08 milhão. Tá legal? 1,08 milhão que está na nossa letra D de dado. Pessoal, tem uma chuva de questões desse tipo na prova do Enem. Tá legal? Porcentagem aparece bastante. Tem assuntos em que a gente vê lá, torce para cair uma questão. Mas a porcentagem, direto, galera, direto. E você perceba que é mais interpretação textual do que conta em si. A continha ela é rápida, é simples, tá bom? Então a ideia é treinar com a maior quantidade de exercícios possível, né? Principalmente do Enem, tá bom? Vamos ver mais uma. Aqui. Olha só, essa é a nossa penúltima de hoje, que diz o seguinte: no ano 2010, o Data Senado realizou uma pesquisa intitulada Condições de Vida das Pessoas com Deficiência no Brasil. A pesquisa ouviu 1.165 pessoas com deficiência.
E uma das questões foi a seguinte: para você, nos últimos anos, o preconceito em relação a pessoas com deficiência está igual, aumentando ou diminuindo, né? A porcentagem das respostas a essa pergunta é mostrada na tabela a seguir. Aí está aqui a tabela. Pelos dados contidos na tabela, o número que mais se aproxima da quantidade de pessoas que responderam diminuindo é... Bem, galera, primeiro, o número que mais se aproxima, e significa dizer que nós não vamos ter um valor exato, nós vamos ter um valor aproximado, tá legal? Um valor aproximado. Então a sua continha já não vai ser exata, ele quer saber a quantidade diminuindo. Diminuindo está aqui. Diminuindo corresponde a 59% da quantidade de pessoas que foram ouvidas. Esse aqui é o meu referencial, 100%. Eu gostaria de saber quanto é 59% desse valor. 59% desse valor. Você olha para as alternativas e diz assim, caramba, 59% é mais da metade desse valor, né? Quem é mais da metade desse valor aqui, ó? O 1106 é praticamente 1160, tá? Então é quase 100%. 361 é menos da metade disso aqui, e esses outros dois valores aqui são cada vez menores, tá bom? Provavelmente o 116, por exemplo, é 10%, né? 361 eu arrisco aí em ser aproximadamente 31%, caso você calcule outros percentuais e não verifique o texto, né? Então, a gente poderia marcar já direto, ó, letra D. Só olhando, tá legal? Que seria calcular 58% de 1165. Esse olhar de aproximação nas alternativas é extremamente importante, tá legal? Isso dá aproximadamente 600, pode fazer aí, tá? 687 pessoas, tá bom? Então o olhar na aproximação é fundamental para marcar a alternativa precisa e de forma rápida, tá legal? Belezinha? Vamos para a última de hoje, tá acabando, que maravilha foi hoje, gente, um assunto fantástico desse, um assunto massa de se trabalhar, né, e que a gente tem chances reais de ter questões na prova, que é muito gostoso, muito bom. Vamos lá, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de 1.250. Já o censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior que em 2010. Tá? Beleza. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento mensal dos trabalhadores em 2020 vai ser... Gente, nós temos um aumento percentual sobre o outro. Caramba, que legal! Um aumento em cima do outro. Olha só o que a gente tem aqui. Eu tenho um aumento inicial de 7,2% e depois um aumento sucessivo de 10%. Tá? Um aumento de 7,2% e um aumento de 10% em cima do meu referencial, dos meus 100%. Que é o valor lá em 2000, tá bom? Moral da história, o que ele quer que a gente faça? Calcule dois aumentos sucessivos, sendo um de 7,2% e o outro de 10%, tá? Em cima de 1.250. Como é que eu faço essa continha rapidinha? Multiplicando tudo. Faz para mim, Cícero, agora, ó, 1.250. Pessoal, se eu quero aumentar 7,2%, o valor vai deixar de ser 100%, e vai passar a ser 107,2%. Olha que legal. Então, para eu calcular o valor já aumentado, eu vou multiplicar isso aqui por 107,2%. Tá vendo? Então, quando eu multiplico esse número por 107,2% sobre 100, eu já estou aumentando ele em 7,2%. E eu quero pegar esse resultado e aumentar 10%. Como é que eu pego esse resultado e aumento 10%? O resultado que era o novo 100% vai passar a ser 110% do que era, vai ficar
multiplicado por 110%. Quando você fizer essas operações sucessivas, você vai encontrar um total de R$ 1.474. Isso dá exato, tá bom? Que está aí na nossa letra E. E é o amor, tá bom? Uma observação importante, quero que você note isso aqui, ó. Os aumentos sucessivos percentuais, eles não têm uma ordem para que o resultado seja o mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, tanto faz dar primeiro o aumento de 7,2 e depois o aumento de 10, ou dar o de 10 depois o de 7,2. A ordem não interfere no resultado final em 2020. Tá? É claro que nos resultados parciais, em 2010, 2000 para 2010, muda de 2010 para 2020, muda os resultados parciais, eles se alteram. Mas se você comparar nos 20 anos, o resultado final não se altera, continua sendo 1.474. Beleza? E ó, galera, só lembrando para vocês, aqui tá o endereço, a gente pode se comunicar, a gente pode interagir junto, certo? A gente pode estar, inclusive, tirando algumas dúvidas, né, de vocês, tá bom? Então fica aí o meu abraço, certo? Galera, nós vamos dar uma pequena pausa aí, eu acho que 2 semanas, tá? Provavelmente dia 8 a gente retorna, tá legal? Com todo o gás, né? Vamos tirar esse tempo aí para dar uma relaxada, pensar um pouco, colocar alguns assuntos em dia, repassar as aulas, que é importante, tá legal? E em seguida a gente retorna com todo o gás, com toda a força e confie na gente, a gente tá junto. Valeu, pessoal, um abração, um beijo no coração, fique com Deus, boa final de semana, boa semana para todo mundo e até a nossa volta. Valeu, tchau!